Alô, pessoal. Grande prazer fazer uma live hoje, mais uma vez, tocando um assunto que interessa a milhares de pessoas, que é debater, aprender, entender melhor se obesidade tem solução. Vocês me conhecem há tantos anos, sabem como isso para mim foi uma questão muito complicada durante anos e anos da minha vida, até que a minha solução, no meu caso, acabou sendo buscar ajuda do Dr. Ricardo Cohen, que é o diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e foi lá então que eu acabei esclarecendo todas as minhas questões, que eram muitas, né, para saber se realmente era o caso de eu partir para uma cirurgia bariátrica ou não. Hoje, né, já virou quase uma tradição nossa, nós vamos reunir aqui todas as novidades a respeito dessa questão da obesidade. Obesidade é doença. Obesidade, esses medicamentos novos para obesidade, eles são uma alternativa para a cirurgia? As cirurgias mudaram de uns anos para cá? Elas estão mesmo mais seguras? E depois da cirurgia, como é que fica? Né? Como é que você come as mesmas coisas? O que o dumping? E a queda de cabelo? Será que eu vou ficar alcoólatra? Será que eu vou ficar uma bexiga vazia, cheia de pelanca? Tem um montão de perguntas, muitas questões, e por isso, então, que a gente valoriza muito esse momento, quando a gente consegue reunir o pessoal que entende desse assunto, que lida com isso no dia a dia, numa equipe multidisciplinar. E aí que está a diferença. Não é que você cai na mão de um cirurgião que só quer te operar por operar, mas você vai ser analisado, você vai realmente entender quais as questões todas que podem te ajudar a definir como é que você vai lidar com a questão da obesidade. Então hoje é um dia importante para todos nós, não só porque nós temos essa oportunidade, mas a data foi escolhida a dedo. Hoje é o aniversário de 126 anos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje, exatamente hoje, o hospital, que é uma instituição querida, né, por todos os brasileiros, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é assim, não tem quem fale mal, é assim, reúne um corpo clínico maravilhoso, a enfermagem é sensacional, as pessoas todas gostam do hospital, e hoje é dia de aniversário, então o pessoal resolveu fazer essa live comigo hoje aqui, para comemorar, entre outras coisas, o aniversário dessa entidade tão amada pelos paulistanos e pelos brasileiros, porque tem gente que vem do Brasil inteiro justamente para fazer a sua consulta, sua cirurgia, seu atendimento, seu exame. Muito bom. Quem que nós vamos entrevistar? Não podia ser nada mais, nada menos que o próprio Dr. Ricardo Cohen, que é certamente um dos mais experientes cirurgiões no mundo, que mais fez cirurgias. Temos também a doutora Thalissa Petri. A doutora Thalissa Petri é a endocrinologista, chefe no grupo dessa área da endocrinologia. Então, vai ter todo mundo para responder tudo que você precisar saber, tá bom? Vamos convidar, então, aqui o hospital, o pessoal do hospital, porque eles vão participar. Aguardando já. Então, essa live vai ficar salva sim, o pessoal está perguntando, vai ficar lá. Olha aqui, já entraram. Então, aqui nós estamos com o doutor Ricardo Cohen, doutora Thalissa, muito obrigada pela presença de vocês. Tudo bom com vocês, não? Tudo, e você, Silvia? Estou muito satisfeita. Sabe por que eu estou muito satisfeita? Porque isso já virou uma tradição, doutor Ricardo Cunha. É uma oportunidade que a gente tem de fazer uma consulta pública para todo o Brasil. Todo mundo quer tanto saber a respeito de cirurgia bariátrica, metabólica, se obesidade é doença ou não é, quais os problemas todos. Porque eu estava fazendo essa introdução aqui, porque não tem lugar que eu vá que o pessoal não comece depois da terceira pergunta, escuta e me conta da sua cirurgia. Eu falo, olha, vou contar a minha experiência pessoal, que foi ótima, mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de ouvir os médicos como vocês para esclarecer tudo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: obesidade tem solução? Tem solução. Obesidade é uma doença crônica e progressiva. Ela não tem cura, mas ela tem sim solução. E hoje a gente pode dizer que a gente tem muitas soluções. Então, olhando para o passado, quando nós tínhamos poucas ferramentas de tratamento para a obesidade, hoje a gente se encontra até numa posição bastante privilegiada. Por isso que eu falo que não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar tratamento.
Agora, doutora Thaisa, quer dizer, é uma doença a obesidade? Porque isso é muito polêmico hoje em dia. Tem muita gente que acha que não tem nada de doença. E tem gente que acha que isso é perseguição, que isso enfim, tem toda uma coisa politicamente assim, sensível com relação a esse assunto. E eu queria saber por que a obesidade é uma doença se a gente pode conviver com ela há tanto tempo? Porque ela vem cobrar o preço depois, né? Obesidade é doença. Ela é uma doença como é a hipertensão arterial, como é o diabetes, como é o câncer, por exemplo. São doenças crônicas hoje, né? O câncer também é visto como uma doença crônica. E eu tenho ouvido frases dos meus pacientes que têm me impactado bastante. Então, eles sendo julgados por estarem fazendo um tratamento para obesidade, porque eles não conseguem fazer isso sem o tratamento. Então, eu acho que o mais importante de estarmos aqui hoje é fazer com que as pessoas entendam que é uma doença e é uma doença que exige tratamento. O tratamento não está na mão da pessoa com obesidade. Não é ela que precisa mudar para resolver essa doença. Exige uma intervenção. Então, é importante que tenha uma equipe ajudando nesse tratamento. Você sabe que quando eu era gordinha, era jovem, o pessoal achava que a obesidade era falta de caráter, falta de força de vontade. Continua achando. Continua achando. Continuam achando, Ricardo? Não, eles diziam isso. Se você é falta de vontade, vai lá, fecha a boca, acabou. E não é assim. Você fecha a boca, acabou, então, emagrece, engorda tudo de novo. Isso é o que aumenta o preconceito contra a obesidade, estigmatiza os pacientes portadores da doença, que se sentindo culpados não procuram auxílio. Porque se há uma coisa que eu sou o responsável, eu tenho que me ajudar. É a mesma coisa de dizer que alguém com câncer de pulmão e fumante se ajude, pare de fumar. O câncer não vai embora. O que é um exemplo mais grotesco? Você tem miopia, vai no oculista. E o oculista fala assim, se esforça para enxergar. Ela falou, como assim? Me dá um óculos? Não. Essa é sua falta de caráter. Faça força com os olhos que você vai enxergar. É o mesmo com a obesidade. A obesidade é uma doença, não existe polêmica em ciência. Falou-se tanto de ciência recentemente em relação a vacinas, etc. Se valorizou muito a ciência. E quando se trata da obesidade, ela é deixada de lado. Obesidade sim é uma doença, mas um dado interessante, Silvia, a obesidade não é um fator de risco. Fatores de risco a gente previne. Doenças a gente trata. É outra confusão. Prevenção e tratamento têm estratégias diferentes. Prevenção tenho predisposição genética. Vou comer melhor e eu vou fazer mais atividade física. Porém, eu tenho uma doença, não adianta eu fazer só atividade física e comer menos. Eu preciso de uma intervenção. Seja ela farmacológica, remédios, seja ela cirurgia e, por que não, ambos, em alguns casos. Então, isso não deve ser polêmico e nós vamos definir isso mais fortemente com o apoio de muitas entidades nacionais e internacionais, numa comissão que está liderada pela revista Lancet, eu faço parte dela, são 51 especialistas mundiais para definir obesidade. E nós temos apoio da OMS, apoio de todas, sem exceção, sociedades que estão envolvidas no tratamento da obesidade no mundo inteiro. Então, a gente não pode culpar o indivíduo, e sim nós temos que abraçá-lo, acolhê-lo e mostrar o melhor tratamento para ele. Tá certo. Agora, então, vamos falar, eu acho que está muito bem colocado isso, para a gente começar a conversa, tínhamos que falar sobre isso. Agora, há novos medicamentos. Hoje mesmo a Anvisa acaba de autorizar a entrada de um novo medicamento que se chama tirzepatida, não é? Que é como o Ozempic. O Ozempic hoje está sendo tomado, inclusive, por muitas pessoas que não têm diabetes, só para emagrecer. Eu queria a opinião de vocês e queria entender se esses medicamentos vieram para acabar com a questão da obesidade ou se a gente ainda vai ter que recorrer à cirurgia metabólica e bariátrica. O Ozempic ele é liberado para o tratamento do diabetes, né? Ele vai vir com outro nome, com o nome de Wegovy para o tratamento da obesidade, mas a molécula é a mesma. E a tirzepatida ainda ela vem com liberação para diabetes e não obesidade. Mas é importante também a gente dizer que são medicações que também são importantes para o tratamento da obesidade. A semaglutida, que é o Ozempic, ela já tem liberação para tratamento da obesidade também no Brasil. Ainda não chegou a medicação, mas ela já está liberada para este fim. E no futuro, que a gente espera que seja muito próximo, a tirzepatida também vai ser liberada para o tratamento de obesidade. Porque são medicamentos muito potentes para tratar os dois.
E a gente também não pode ter preconceito. Tem muita gente dizendo, ah, mas a pessoa não tem diabetes, está tomando a medicação. Mas a obesidade é uma doença tão grave ou até mais grave, porque ela causa o diabetes, né? A gente está tratando ali a raiz. Então, é importante a gente dizer que não julgue o tratamento da obesidade como se fosse uma coisa errada tratar uma pessoa com obesidade. Agora, porque, na verdade, hoje tratar diabetes, Silvia, é tratar a obesidade. O endocrinologista, nós cirurgiões, não vamos atrás do número glicemia, do número hemoglobina glicada, que são marcadores de diabetes. Nós vamos atrás de diminuir mortalidade e eventos cardiovasculares, derrame, infarto, etc. Então, como a Thalissa disse, negligenciar o tratamento da obesidade é condenar pessoas a ter evento cardiovascular, um derrame com sequelas, um derrame fatal, um infarto com sequelas ou um infarto fatal. E aproveitando, eu vou continuar a sua pergunta, será que as medicações, a tirzepatida é uma semaglutida, é um Ozempic com esteroides, é forte, porque é um duplo análogo hormonal. Ele tem melhores resultados, porém, a gente não pode esquecer que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e multifatorial. Então, sempre fazendo analogia ao câncer, quando a gente tem um câncer de mama na mulher, próstata no homem, às vezes a prostatectomia, tirar a próstata, tirar a mama, são etapas do tratamento. O indivíduo precisa de radioterapia, quimioterapia, imunoterapia adjuvantes. E aí que entra a indicação da cirurgia quando o indivíduo não responde bem à medicação, quando o indivíduo tem muito efeito colateral, quando o indivíduo não consegue aderência. Imagina se picar uma vez por semana a vida inteira, porque é uma doença crônica e progressiva. Então a cirurgia nunca será substituída, assim como a cirurgia oncológica nunca foi substituída. Elas trabalham juntos, porque o que nós queremos é o melhor desfecho no paciente. Não competir se a cirurgia é melhor que o remédio. E, lamentavelmente, no mundo inteiro, há o boato que novas medicações vão substituir a cirurgia. Isso simplesmente aumenta a discriminação contra o acesso do indivíduo ao tratamento. Então, isso é, em bom português, uma sacanagem com o paciente portador das doenças. Dizer para ele, olha, toma os remédios que é a bala mágica, o que vai acontecer? Ele tem 30% de chance de não conseguir perder o peso. Ele novamente retroalimenta a culpa dele e ele passa a não procurar mais ainda serviço médico, porque afinal, todo mundo funciona com remédio, eu falhei. Mentira, isso é uma falácia. A gente tem que botar na cabeça que quem está nos escutando, e no mundo inteiro, isso não é algo brasileiro, é mundial. Tratamento da obesidade, todas as doenças que vêm junto, elas são multifatoriais, porque tem várias causas, são multimodais, tem muitos modos de tratamento, e o melhor para cada paciente é, depois da entrevista, da consulta com o endocrinologista, que é a porta de entrada, principalmente aqui na nossa linha de cuidado do Centro de Obesidade e Diabetes do hospital, ele vão definir qual o melhor caminho. Cirurgia, remédio mais cirurgia, e aí a gente consegue tratar o indivíduo adequadamente. Uma pergunta que eu vi que o pessoal está fazendo, e tem várias perguntas que chegaram aqui ao longo da semana, uma delas tem a ver com o Ozempic. Se a pessoa que toma Ozempic hoje se dá bem com ele, está dizendo que tem uma margem de pessoas que não se adaptam, mas as que se dão bem vão ter que tomar o resto da vida, senão elas param de tomar e engordam, é isso? Provavelmente, né? Eu não digo que essa pessoa vai ter que tomar ininterruptamente. Pode ser que em algum momento a doença esteja sob controle, a pessoa está num estilo de vida mais já bem mais acostumada com o estilo de vida mais saudável, não tem grandes problemas na vida. Eu falo que a vida não é estável. Esse é o grande problema que a gente enfrenta na questão do tratamento em longo prazo, né? Então, esse indivíduo a gente pode até tirar a medicação, mas no momento que ele passar por alguma dificuldade de manutenção desse peso, a gente provavelmente vai ter que reintroduzir a medicação. O que não é uma vergonha. Não, é uma doença crônica. Como a gente faz com diabetes. Sim, eu entendi. Hipertensão. Agora, só mais uma pergunta que também chegou aqui. Quais são os efeitos colaterais desse medicamento? Você pode estar emagrecendo, está feliz da vida que está emagrecendo, mas você pode ter problemas com o pâncreas, com isso, com aquilo. Eu já vi um monte de história. Isso é verdade ou não? Bom, a questão do pâncreas virou até uma lenda, né? Porque lá atrás observaram, principalmente em animais, aumento de risco de pancreatite, vamos dizer.
Só que nos estudos mesmo, principalmente nos estudos mais atuais, o que se viu? Que quem recebeu placebo, que não tem medicação dentro, teve tanto a pancreatite quanto o grupo que tomou a medicação. Nos dois grupos, essa porcentagem foi muito pequena. Então, o que a gente sabe hoje é que tanto obesidade quanto diabetes já aumentam o risco de pancreatite. Então, não importa o grupo que estava tomando ou não a medicação, teve uma chance de ter pancreatite. Então, a medicação não causa aumento de pancreatite. Os efeitos colaterais mais comuns? Os efeitos colaterais mais comuns são basicamente gastrointestinais. Então, nós vamos ter enjoo, náusea, né? O intestino pode soltar ou prender, geralmente prende. Pode dar um pouco de dor de cabeça, mas o que eu tenho visto, as pessoas têm menos fome, têm menos sede também. Então, acaba desidratando. Eu sempre oriento a tomar mais água, mesmo que não tenha sede. Então, policiar, tomar bastante água, para ver se também esse efeito colateral não é por desidratação. Antes da gente entrar, mergulhar no assunto da cirurgia bariátrica, que todo mundo quer saber, tem muitas perguntas, mais uma questão a respeito do Ozempic. Chegou a pergunta de uma moça chamada Carla aqui, dizendo que ela perdeu 35 quilos com Ozempic, fazendo a cirurgia bariátrica, e que ela começou a engordar e sugeriram a ela que ela tomasse justamente o Ozempic, né? Depois da cirurgia bariátrica. Então, só para entender, isso é possível? Uma pessoa que está operada e que começa a ter reganho de peso, buscar a ajuda de um remédio desses ou não? É possível e tem alguns dados que mostram que a medicação funciona até melhor no paciente operado do que no não operado. A gente não sabe bem os mecanismos, provavelmente é que o Ozempic, a semaglutida, ela é um análogo de um hormônio intestinal. A cirurgia mexe com tantos mecanismos que se a gente colocar mais um nessa brincadeira, não é aumentar, a gente vai potencializar um dos mecanismos de ação hormonal. Então essa é uma das justificativas que a gente tem para utilizar. Já foi publicado um estudo em inglês que mostra que nem a semaglutida, nem a Ozempic, é o velho Victoza. O velho Victoza teve um aumento, o Saxenda, que é a dose de 3 miligramas do remédio, aumentou a perda de peso dos pacientes que tiveram perda de peso insuficiente após a cirurgia. Porque, quer dizer que isso é uma excelente notícia. Esse medicamento ajuda quem operou, quem teve reganho de peso, quem não precisou operar. E a questão é... quando operar? Vamos começar a falar de cirurgia, porque a gente está conversando aqui, o tempo vai comendo e a gente fica... Tem muitas perguntas, tem muita coisa aqui que o pessoal perguntou. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade de vocês, né, terem essa disposição de atender as nossas seguidoras aqui todas para responder as perguntas. Vamos lá. Falamos que a obesidade tem solução. Existem medicamentos novos que podem sim ajudar, mas não ajudam todas as pessoas. Só para dar uma resumida aqui. Existem efeitos colaterais? Sim, mas não são tão graves quanto se imaginava originalmente. Uma pergunta que eu não fiz. Adolescente pode tomar esses medicamentos? A partir de 14, 12. Liberaram para 12 anos. Liberaram já para 12 anos. Então, acho que as perguntas principais a respeito de remédio foram esclarecidas aqui. Agora, chego lá. Silvia chegou no centro de obesidade e diabetes do Dr. Ricardo. A primeira coisa que vai acontecer, se eu chego lá, muitas vezes a pessoa já chega desesperada, fala, quero operar. E aí, como é que é feita essa triagem? Quem é que é a pessoa que precisa operar? Quem é a pessoa que pode passar por um tratamento clínico? Como é que vocês veem o perfil da necessidade sincera de operar? Porque a operação ela é invasiva. Ela resolve, né? Mas ela é invasiva. Silvia, a gente tem avaliações individualizadas de cada paciente. E existem graus de agressividade diferente da obesidade e das doenças que vêm junto para cada paciente. A gente está deixando cada vez mais de lado o índice de massa corpórea. O índice isoladamente não é um grande indicador de cirurgia. Vou dizer, por exemplo, o Mike Tyson, boxeador na época áurea, tinha quase 38 de índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea, para quem está acompanhando a gente, é o peso sobre o quadrado da altura, e o normal é até 25. Então, 38 é uma obesidade grau 2, pelas definições atuais. Só que quem ia operar o Mike Tyson, quem ia dar o Ozempic no Mike Tyson? Ninguém, porque era por massa magra. Então, o que nos interessa hoje é a distribuição anormal de gordura e as consequências que vêm dela. Então, se chega uma Silvia
com obesidade de longa duração, falha ao melhor tratamento clínico disponível, a gente começa a pensar seriamente em cirurgia. A gente ainda se baseia no IMC, porque o IMC ainda é algo que pode ser usado como auxiliar ao nosso diagnóstico de indicação cirúrgica. Então, a Sociedade Mundial de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em outubro do ano passado, veio com novas definições de indicação. E o Brasil está aceitando, nós estamos levando isso para o Conselho Federal de Medicina. Pacientes com IMC acima de 30 com diabetes, desde que não respondam à melhor medicação, podem ter indicação cirúrgica. E pacientes acima de 35 de IMC, lembre-se, peso sobre o quadrado da altura. Acima de 35 hoje não precisa ter uma doença associada à obesidade para se operar. Porém, as novas medicações, Silvia, neste intervalo de IMC de 30 a 40, são onde elas mais funcionam. Então a gente vai orientar o indivíduo que tenha de 30 a 40 de IMC sem comorbidade. Esquece diabetes por enquanto, diabetes é diferente. Sem comorbidade, sem doença associada, a gente vai indicar a cirurgia se não tiver melhor ao tratamento clínico melhor disponível que a gente tem. Agora, acima de 40, 50, quando a gente vai estudar todos os trabalhos publicados com a tirzepatida, com a semaglutida, com todos os remédios modernos, começa a aumentar. Eu não vou chamar de falha, porque não tem falha de tratamento, tem resposta individual não ótima. Então, acima de 40, 50, indivíduos respondem menos à medicação. A gente começa a olhar diferentes pacientes. Eu não preciso de muito tempo de medicação para o indivíduo com um IMC de 45, sem comorbidade, para dizer, olha, vou deixar esperando 2 anos, ver se resolve. Não. A gente sabe que até 12 a 16 semanas, se o indivíduo não responde à melhor medicação, a cirurgia vai estar indicada. Então, é difícil ter uma receita de bolo, mas o mais receita de bolo possível é acima de 30 com diabetes. Sim, opera-se quando não se responde ao melhor tratamento clínico. Entre 30 e 40, sem comorbidades, tratamento clínico a gente insiste porque vai ter muita chance de funcionar. Acima de 40, a gente começa a ter uma tendência maior de indicação cirúrgica nesses pacientes, mesmo que a resposta seja razoável à medicação, porque a gente sabe que a longo prazo a cirurgia vai ser melhor do que o melhor tratamento clínico nesses pacientes com obesidade mais grave. Doutor Ricardo, quando a gente fala de cirurgia, muita gente fala qual tipo de cirurgia? A sleeve, aquela que diminui, já teve balão, já teve diminuição do estômago pela metade, já tem o press-by. Quais as novidades? E hoje, de acordo com as pesquisas, e eu sei que o senhor é muito bem informado, inclusive, né, faz parte das principais publicações em função dos seus bons resultados, quais as novidades que vieram para ficar? Porque teve até gente... o próprio Faustão admitiu que fez uma cirurgia experimental e que não deu certo a cirurgia dele, né? Porque ele foi se meter a fazer um negócio que foi super polêmico na época. Então, o que dá certo? O que é clássico hoje quando você fala de uma cirurgia bariátrica ou metabólica? Aliás, não sei porque essa briga agora que não é mais bariátrica, virou metabólica. Virou metabólica porque a perda de peso não é um mecanismo de ação da cirurgia, é um resultado, é um desfecho. Então, a cirurgia é metabólica e a perda de peso faz parte da melhora metabólica. Agora, as novidades do tratamento cirúrgico da obesidade são velhas. As cirurgias mais realizadas no mundo, que é o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, são as que mais têm estudos, são as que mais têm a longo prazo resultados, são as mais seguras e são as que têm todas as pesquisas sérias. Nós, como cirurgiões, não precisamos lutar por novas técnicas para contrabalancear novas drogas. É um raciocínio inadequado. Eu não preciso inventar uma nova técnica porque o laboratório X inventou o remédio Y. Não preciso. Eu sei que a cirurgia que tenha mecanismos de ação definidos, que eu sei os efeitos colaterais, que são muito seguras, que são rápidas. Segmento a longo prazo. Segmento a longo prazo. Suecos, por exemplo, tem 40 anos de segmento. Eu vi minha paciente número 1 outro dia, com 25 anos de segmento já. Então, essas técnicas cirúrgicas consagradas, regulamentadas pelo nosso Conselho Federal de Medicina, reconhecidas no mundo inteiro, são aquelas que devem ser feitas nos pacientes. Certo. Não dá para a gente inventar. Por que quando a gente faz o bypass, tem menos chance de engordar depois, de ganhar o peso de volta? E por que essa outra só do estômago você tem mais chance de... Porque os mecanismos por detrás do bypass são muito mais
poderosos. E é por isso que a gente busca a cirurgia em faixas etárias menores, como os adolescentes, quando indicada, é lógico. O adolescente é uma exceção à indicação cirúrgica, não a regra. Porém, se a gente pensar que a gente manter um paciente na fase da adolescência com obesidade, tem estudos muito interessantes que mostram que diminui a vida a longo prazo. Então a gente busca a intervenção mais precoce. Por isso que a Tharísia já ressaltou que as medicações são aprovadas para faixas etárias menores, certo? Então, o bypass num adolescente, por exemplo, no adulto jovem, em nós, em qualquer pessoa, tem muitos mecanismos que levam ao controle do peso a longo prazo, diferente da gastrite vertical, que tem mecanismos menos eficientes. Aí você pergunta, então por que existe a outra? Porque existem circunstâncias que a gente não pode fazer o bypass, como, por exemplo, algumas drogas que requerem o estômago para ser absorvido. É muito raro, mas existe. Pacientes que têm múltiplas cirurgias abdominais ou de mexer no intestino, aumenta o risco do paciente. Pacientes com doenças reumatológicas que vão precisar do intestino delgado íntegro por causa do imunoterápico. São exceções. No Brasil, a cirurgia mais feita é o bypass gástrico. Então, inovações em cirurgia são muito bem-vindas por nós. Afinal, fui o primeiro a operar um paciente com diabetes, com IMC baixo numa pesquisa em 2005. Mais inovação. Na época, queriam me matar. Hoje, não mais. Mas na época, eu era o louco de pedra. Então, inovações está no nosso sangue, porém inovação com responsabilidade, com respeito ao paciente e com respeito à ética dos estudos das técnicas. É igual remédio. A Novo Nordisk, a Lilly, que faz as novas medicações, eles não chegam e falam, olha aí, ó, tem um Mounjaro, tá aí, usa aí. Não. Um monte de estudos, um monte de investimento. Estudo de segurança, cardiovascular. Não tem jeito. A gente tem que ser sério, como a gente tem que imitar eles. A gente tem que ser As sério. pessoas estão me perguntando qual foi a minha cirurgia. Eu fiz a cirurgia completa. Eu fiz o bypass. Quem fez foi o Dr. Ricardo. Já faz 7 anos, hein, Ricardo? Faz um tempão. Acho que sim, viu? Nossa, acho que já faz tudo isso. Eu tinha 60, eu estou com 68, 61, eu tinha, mas por aí. E, aliás, essa aí vai para uma outra pergunta. Eu me orgulho muito, é uma coisa que as pessoas ficam muito impactadas quando me veem pelo fato de eu não ter tido reganho. Eu não engordei depois. E eu fico pensando, né? Tem muitas amigas minhas da minha faixa que ficam perguntando, será que eu ainda posso fazer? Tem limite de idade para a pessoa fazer a cirurgia? Mais velho. Eu sei que já mais jovem você já falou. Agora, e gente mais velha, com 70, 75? Eu acho que não tem limite. Eu acho que cada ser humano tem que ser visto como individual, né? A gente hoje, qualquer tratamento a gente vê cada pessoa de forma diferente. Então, hoje em dia, a gente tem vivido mais, tem vivido melhor, né? Depende muito do quão ativa é essa pessoa, o quanto ela ainda trabalha, ela faz as coisas, o quanto ela ainda precisa dessa perda de peso para manter a mobilidade, para manter a qualidade de vida. Não importa quanto tempo a gente tem de vida, ninguém sabe o quanto tem de vida pela frente. A gente Você aguenta a cirurgia. A pessoa tem medo de que a cirurgia vai ser muito invasiva, que ela depois... Não, a cirurgia é muito segura, o paciente é avaliado, cada um individualmente, e tem muito mais benefícios do que lado negro, muito mais de qualquer... Outra coisa que a gente aproveita e engancha nesse papo é que com as novas medicações a gente vai começar a operar pacientes que não respondem ao melhor tratamento clínico e mais graves. Então tem muita gente que me pergunta, mas eu tenho uma arritmia cardíaca, tenho insuficiência cardíaca, posso operar? A resposta é sim, deve operar, porque ao contrário, deve, porque a perda de peso melhora a insuficiência cardíaca, melhora a circulação arterial, independente da faixa etária. Vou te dar um exemplo desse sábado. Eu corro 4 vezes por semana. Estava correndo na USP e cruzo com um paciente que eu operei com 72, e hoje ele tem 80 anos de idade. Correndo na raia, devagar, porque ele estava a fim de correr devagar, mas ele correu 7 quilômetros, sorrindo, esperou para conversar, para tomar água numa assessoria de corrida. Não, e aí, então não há... Ricardo, eu tenho que fazer um testemunho, porque quando eu fui te procurar, eu dizia, eu não aguento, eu estou com dor no joelho, eu estou com dor nos quartos, eu tenho dor aqui do lado. Eu tinha dores de mobilidade. E a minha vida estava ficando ruim. Eu me lembro que eu viajava com o Marcelo, andava 2 quarteirões e começava a me sentir, me doer a lombar, eu tinha que me alongar. Eu falei, gente, eu estou parecendo uma matrona, não está dando.
Aí que o Marcelo falou, não, se é para fazer cirurgia, tem que ser com o Ricardo, porque eu confio totalmente nele e vamos fazer uma consulta. Daí a gente foi e eu me lembro que a minha queixa era de mobilidade, Sim. quer dizer, que eu entendo o meu paciente, hoje eu ando, eu não tenho nenhuma dor. Eu não sinto mais dor no corpo, eu só sinto, para não mentir, às vezes quando eu uso um tipo de tênis que é muito assim, que especificamente me dói outras articulações. Mas eu fico muito satisfeita com isso, porque isso me deu uma liberdade, né? Me deu uma autonomia, levanta rápido. Eu sempre falo de cruzar a perna, se eu mostrar para vocês, eu cruzo a perna. Vocês acham graça que nunca foram gordos, mas quem é gordo não consegue mal cruzar a perna, eu cruzo e ainda vira assim. Eu sempre digo isso, que eu me sinto portátil, me sinto leve, é um grande prazer. Outro dia eu fui viajar num voo interno aqui, antigamente eu para sentar num avião desses comerciais que você entra e fica, sabe, eu ficava tão assim, encaixada na cadeira. Hoje eu até, sabe, virou outra coisa. É qualidade de vida mesmo, não é que você corre, você anda, você se levanta mais fácil, amarra o cadastro, como estão dizendo aqui, né? Então, tudo isso é incrível. Agora, voltando. Primeiro, eu li muita gente reclamando do preço de Ozempic e muita gente perguntando quanto é que custa a cirurgia. Eu me lembro que na última entrevista que a gente fez, você estava à frente de uma grande campanha junto ao SUS e aos seguros de saúde para mudarem um pouco a legislação com relação a essa questão. Teve algum avanço nessa área de incluir cirurgia bariátrica? Não. Pagadores públicos e pagadores privados têm mais ou menos o mesmo raciocínio. Os pagadores, existe cirurgia bariátrica no SUS, porém existe um funil muito grande, de um gargalo, não de capacidade médica nem de estrutura hospitalar, e sim de uma organização de uma fila. E na saúde privada, tivemos progresso, estou mentindo dizendo que não na saúde privada. O que a gente não conseguiu ainda junto à ANS é a cirurgia metabólica para diabetes tipo 2 com índices a partir de 30. Acho que vamos conseguir esse ano. Eu sempre acho, sou sempre eterno otimista. Mas esse ano está um pouco mais favorável. Mas agora, a resposta mais inteligente para isso, que eu já fiz para alguns pagadores e para outros pagadores públicos, é o seguinte. Você sabe que o custo da obesidade e suas complicações, diálise, stent coronariano, prótese de quadril, é muito maior do que qualquer Ozempic e cirurgia juntos, na vida inteira de um indivíduo. Existe uma fórmula matemática complexa em economia de saúde que se chama qualidade de vida ajustado por anos vividos. Quer dizer, quanto vou investir para esse indivíduo viver bem? A diálise é $50 mil por ano de vivido por qualidade. Cirurgia metabólica é $5 mil. Medicação que seja $15 mil. É 1/3 de qualquer tratamento por complicação da obesidade. Então, fazer esse gasto é caro? Não tenho dúvida que é caro. Pagar adiantado é caro. Porém, vários estudos de economia da saúde mostram que é muito mais econômico operar alguém ou tratar esse indivíduo adequadamente com a melhor medicação disponível, porque eu vou evitar ponte de safena, revascularização, transplantes cardíacos. Eu vou evitar, porque a causa, você sabe que uma das maiores complicações do diabetes e obesidade é a insuficiência cardíaca. E leva a transplante. Um transplante custa 100 vezes mais do que qualquer Ozempic e tirzepatida da vida. Que daí o transplante, quem vai pagar vai ser o SUS, não vai ser a pessoa. Exato. Onera o pagador de volta. Não pode pensar assim. Realmente é um investimento que você faz na sua vida, na sua saúde, na sua sobrevida com qualidade. Porque não adianta só sobreviver, você tem que viver com qualidade. Não adianta só, sabe, você se arrastar, cheia de dores, cheia de problemas, cheia de, sabe, com a faca na cabeça, sabendo que a qualquer momento você vai ter um problema cardiológico, um problema... é muito chato isso. Realmente é libertador você enfrentar um assunto tão complexo e complicado como é a obesidade. É libertador, porque não é fácil. Quem viveu essa doença, quem tem essa doença, sabe como... Não é fácil em nenhum sentido. Não é fácil para se vestir, não é fácil para enfrentar um calor. Esses dias quentes desse jeito, né, é terrível. Né? Tem um monte de coisa assim que a pessoa obesa sofre, que quem é magro nem imagina. Né? As pernas roçam, você tem alergia do braço encostar não sei aonde, sabe? É muito complicado. Isso para falar as coisas fáceis, como nós estamos dizendo. Agora, vamos voltar, então, às dúvidas que nós temos aqui com relação à cirurgia. Uma sempre tem que fazer essa pergunta para você, Ricardo, porque o pessoal faz... são várias questões. Então, não sei se eu faço... eu acho que eu vou fazer assim, porque assim eu privilegio também a pergunta dos nossos
dos nossos seguidores. Fiz bariátrica há 9 anos, continuo ganhando peso. O que devo fazer? A Andréia está perguntando. Uma doença progressiva, crônica, como a gente conversou lá no começo da live, né? Então, não é que a cirurgia não deu certo, é que a doença é progressiva. Provavelmente, se não tivesse feito a cirurgia, isso estaria mais grave nesse momento. Então, é uma doença que muitas vezes, mesmo fazendo a cirurgia, ela exige uma intervenção farmacológica. E existe intervenção hoje farmacológica muito segura e já com evidência nível 1 de que funciona. Então, vale a pena procurar um endocrinologista para fazer seu tratamento e tirar essa angústia, essa frustração. A pessoa que perguntou não tem que ter a culpa. Jamais. Porque é uma doença crônica e progressiva. Se essa pessoa tivesse um câncer em qualquer lugar e o câncer volta, a culpa é dela? Não, não é. A cirurgia falhou? Não. É a evolução biológica da doença. Então, a gente precisa cuidar e tratar. Vamos tentar responder curtinho cada pergunta, porque tem muita pergunta. A questão, tem uma moça que se chama Helenice, e está perguntando com relação ao alcoolismo depois da cirurgia. Qual é o risco de você desenvolver compulsões a partir do momento que você substitui a compulsão da comida eventualmente por outra? Existe esse risco? Não, não há troca de compulsão. Isso são vários estudos publicados, alguns até de nossos psiquiatras aqui do Centro de Obesidade e Diabetes, do hospital. Não há troca de compulsão, mas o indivíduo que tem uma predileção por bebidas alcoólicas no pré-operatório é um indivíduo que vai aumentar a ingesta no pós-operatório. Então, para nós, é um dos fatores condicionais. Você quer ser operado ou mesmo quer ser tratado com as novas medicações que levam a perda de peso significante, medicação também. Então, nós estamos colocando no mesmo patamar de triagem e avaliação. O indivíduo que bebe mais do que deve no pré-operatório, no pré-tratamento, vai para nossos profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, trata isso e depois começa a tratar. Isso não é exclusivo da cirurgia. Isso é em ambas as formas terapêuticas que levam a perda de peso importante. Então, é folclórico trocas de compulsões. O que há, na verdade, é um aumento da vontade da ingesta alcoólica no doente que tem uma perda de peso maior. Se você me perguntar por quê, eu vou ficar mudo, porque a gente não sabe. Mas acontece. E o álcool é mais calórico que o açúcar, Sim. É mais calórico que o carboidrato. Então, para qualquer tratamento de obesidade, quem tem obesidade deve cessar o consumo de álcool. Agora, tem uma pergunta da Vânia também nessa área da compulsão. Ela fala que depois da bariátrica, ela começou a desenvolver compulsão por doce. O que ela deve fazer? Eu devo admitir que depois da bariátrica, eu comecei a gostar de comidas crocantes. Vai saber por quê. Crocantes? Crocante. Eu gosto de comida que faz croque-croque. Eu juro, é verdade. Para mim, comida que é massa, assim, risoto, não sei o quê, não faço a menor questão. Agora, um rabanete... Existe sim uma mudança do paladar. É mais raro a pessoa ter essa avidez maior por doce. Geralmente é o contrário, diminui a avidez por doce. Mas pode ser que tenha uma compulsão aí por trás que precisa ser tratada. Pode ser uma hipoglicemia do pós-operatório, precisa avaliar direitinho, mas lembrando que a compulsão, ela também tem que ser, às vezes, tratada no pós-operatório também. Então, precisa ser avaliada pelo endocrinologista e tem medicação e tratamento, isso é o mais importante. A questão da queda de cabelo, pergunta da Tereza, se ela vai ficar magra e careca. A Tereza, se emagrecer com cirurgia ou medicação, pode ser que ela, 30%, um pouquinho mais, 40%, 50% de mais mulheres do que homens perdem cabelo, mas por quê? Tem uma explicação isso. A fisiologia entende que o paciente está ficando maluco. Como assim ele está perdendo peso sem o organismo saber? Então ele começa a economizar energia. A economia de energia é em funções menos nobres. Não vai parar o coração do indivíduo, vai diminuir o crescimento do cabelo e cair, deixar de reforçar o cabelo. Isso é temporário e depois volta a crescer sem nenhum problema. Isso é verdade. O meu até hoje cresce muito. Você vê que eu virei cabelo. Tá cabeluda mesmo. Não, eu tenho até um monte de cabelinho. O meu cresce de monte. Isso é verdade. Caiu, mas nunca fiquei perto de ficar careca e depois cresceu aos montes. Assim, É por isso. É impressionante isso. Isso realmente é impressionante. Tem uma pergunta aqui com relação às pelancas. Essa foi uma pergunta que eu fiz também quando eu cheguei no Ricardo. Eu virei para o Ricardo e falei assim, bom, mas eu vou virar uma bexiga vazia. Ele virou e falou assim, melhor do que uma bexiga cheia, né? Bexiga vazia. Você falou isso para mim. Eu fiquei assim, como assim? Mas hoje tem as cirurgias reparadoras, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
As cirurgias reparadoras são muito importantes para reforçar a autoestima do paciente quando ele perde peso e sobra pele subcutânea, sem dúvida. Nós encorajamos isso, nós encorajamos muito as cirurgias reparadoras, não porque vai aumentar o emagrecimento, etc. Não, nada disso. O tecido subcutâneo não é inflamatoriamente ativo em relação à perda de peso. Agora, depois de uma vitória de perda de peso, seja com medicação, seja com cirurgia, puxa, passou por tudo isso, venceu a doença da obesidade, por que não tirar esse excesso de pele, às vezes até higiênico? Nós temos pacientes que perdem 100, 120 quilos que precisam de higienização das dobras de pele. Então, a reparadora é higiênica e por que não? Não é pecado nenhum dizer que sim, a plástica pós-cirurgia bariátrica pode ter uma vantagem estética. A nossa aparência nos fortalece e faz parte da nossa vida. Tem um impacto emocional também, positivo, né? Nessa sobra de pele que muitas vezes atrapalha essa questão de sair, que já tinha com a obesidade, né? Então a pessoa realmente precisa sair, viver socialmente. Então é importante a reparadora quando necessário. Não, as pessoas estão perguntando se eu fiz reparadora. Fiz sim, eu fiz de rosto, fiz de seio, porque o seio também, né, se emagrece muito, e fiz de abdômen. E foi ótimo. Né? Me arrependo de não ter feito também de braço, mas daí na época eu não quis fazer. Hoje em dia eu já não tenho mais essa vaidade, já não tenho mais, acho que não precisa. Mas eu tenho amigas, pessoas que fizeram assim, deram uma geral e estão muito bem. Eu acho que eu estou bem para o meu momento, tudo, eu me sinto assim, com saúde. É isso que é importante o pessoal entender. Eu posso estar mais bonita, menos bonita, mais feliz, mas você tem saúde, você tem um corpo funcional. Né? Eu acho que a cirurgia, a medicina tem que ajudar a gente a viver mais tempo e melhor. Né? Para isso que serve a medicina. Você brincou com o nome cirurgia bariátrica, agora metabólica. Minha super vontade é que se chame cirurgia de ganho de vida. Porque, na verdade, tudo faz parte de um ganho de vida com qualidade. Porque a cirurgia aumenta a sobrevida. Isso é documentado. Agora, ganhar sobrevida sem qualidade não vale a pena. Não. Agora, a cirurgia metabólica, para a cirurgia de ganho de vida, é o nosso próximo cruzada de mudança de nomes. Falando nisso, tem outra pergunta aqui. Ela se chama... Como ela se chama? Ela se chama Kátia. Reposição de vitaminas, como é feita? Por quê? Porque quando você encurta o seu intestino, a comida fica menos tempo lá. Então, também o que acontece é que você tem um nível menor de absorção daquelas coisas que você comeu. Como você já comeu menos, porque o seu estômago é menor, e você vai absorver menos, porque o seu intestino é menor, você tem que tomar reposição de vitaminas. Antes da Thaisa falar como que repõe, as pessoas não tomam vitamina porque absorvem menos. Ah, não? Eles tomam vitamina porque comem menos. Eu não sou operado e corro que nem um doido. Eu tomo vitamina porque eu como menos. Exercícios prolongados, corrida de 2 horas e meia me dá menos fome. Então, a suplementação vitamínica, em geral, é porque a ingesta é menor. Aí não é porque absorve menos? A gente não pode esquecer que a pessoa não consegue fazer aquele pratão de salada. Exato. E aquele pratão de legume menor. A oferta é menor. Então, a oferta também de nutriente acaba sendo menor. A gente, principalmente o bypass, ele desvia a primeira porção do intestino, onde tem a absorção de algumas vitaminas importantes. Mas a gente tem também uma ingesta menor desses nutrientes. Então, é um componente de coisas aí, né? A gente faz suplementação hoje... Nosso principal foco é com vitaminas voltadas para quem fez cirurgia bariátrica, porque elas têm uma absorção melhor. A gente tem pouca concorrente no Brasil, mas cada vez mais. A gente tenta usar esse tipo de vitamina para não ter nenhum problema, mas é uma prevenção também. Agora, né? isso vai até o resto da vida, certo? Quer dizer, isso... A gente orienta o resto da vida. E o mesmo tipo de vitamina ou vai mudando? Dependendo dos exames, a gente pode ter que repor mais ou menos de alguma delas. Então, cálcio, vitamina D, vitamina B12 são as mais comuns, né? De terem deficiência. Sabe que eu não quero levantar polêmica, mas nesse estudo de 40 anos sueco, que vai ser publicado brevemente, um bom percentual de pacientes não tomou multivitamínico por uns 20 anos. E o desfecho não mudou tanto nutricional. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente orienta a população, tem gente que não precisa da vitamina. Não dá. A gente tem alguns casos de pessoas que tiveram deficiências graves. Então, às vezes, tiveram alguma coisa além da cirurgia bariátrica. Então, eu fiz cirurgia bariátrica e tô tendo alguma doença que eu vomito muito.
a gente já viu casos de alteração neurológica irreversível por Deixa eu fazer deficiência de uma outra vitamina pergunta D. aqui, porque o nosso tempo daqui a pouco acaba, eu não quero perder a oportunidade. As pessoas que fazem a cirurgia bariátrica que têm reganho de peso, tem muitas que têm um reganho de peso maior do que o que elas gostariam. Então, questão do reganho de peso. Elas podem ser reoperadas? Porque tem muita gente que fez a operação 20 anos atrás. Tem alguma técnica nova que sugira a reoperação ou não? A princípio, indicação de reoperação, se eu lembrar de cirurgias de muito tempo atrás, bandas gástricas ajustáveis, outras cirurgias como se era seccionar o estômago e botar um anelzinho, são cirurgias que eram, isso estou falando de década de 80, a reoperação vale a pena para converter essas operações para bypass. Hoje em dia, se o paciente tem uma gastrectomia vertical, ele reganha peso ou reganha o seu diabetes, em alguns casos, vale a pena a conversão para um bypass. Mas é cada vez menor no nosso entendimento essas indicações. Por quê? Porque os novos remédios funcionam melhor, como eu disse no começo, nos operados do que nos não operados. Então, a nossa predileção aqui é receber o doente, a Tarice e todos os nossos endocrinologistas recebem o paciente, a gente encaminha, nós cirurgiões encaminhamos para eles quando vem para nós direto, para que toda a equipe multidisciplinar, endócrino, nutricionista, profissionais de saúde mental, possam chegar no consenso de qual a provável causa disso, se podem ajudar com alguma coisa a mais, e o tratamento farmacológico é a primeira opção para a gente. Você vê que bacana isso. Isso é uma grande novidade, né? Porque as Sim. pessoas ficavam nesse desespero que tinham reganhado peso, e aí como é que eu faço? Vou reoperar. Quer dizer, esses medicamentos vêm para ajudar, inclusive, mais ainda quem foi operado. Essa é uma notícia nova e maravilhosa. Isso é novo. Isso é uma coisa que é a primeira vez que você fala para a gente aqui com tanta segurança. É interessante. Mais uma perguntinha que está aqui, que eu acho que a gente deve perguntar, que é a Nalda, que pergunta o seguinte: como é, sinceramente, a manutenção da pós-bariátrica? Quer dizer, depois que você operou, o que tem que mudar na sua vida para você se manter uma pessoa saudável? Na verdade, a própria cirurgia ela tem aqueles mecanismos que a gente já conversou, então mecanismos hormonais, mudança de toda a flora intestinal, aumento de ácidos biliares, e esses mecanismos vão dar muita saciedade, mudança de paladar, então até mudança de plasticidade cerebral, já tem alguns estudos mostrando. Então é importante dizer que a cabeça do pré-operatório não é igual à cabeça do pós-operatório. Fica parecendo... Você não tem fome, você não tem fome. E as pessoas morrem de medo disso, né? Nossa, mas eu gosto muito de comer, eu como muito doce. Vai continuar gostando de comer. Vai continuar, mas existe uma mudança de comportamento que vai te ajudar a fazer essa mudança. Então, não é uma coisa que está nas suas mãos. A cirurgia, ela dá essa ajuda, ela é a intervenção que vai te ajudar na mudança. Agora, tem que fazer ginástica, que você perde massa magra, tem que se exercitar, tem que fazer musculatura. Hoje mesmo de manhã eu estava lá fazendo. Pensa que eu gosto? Eu também não gosto, mas eu remédio. Não, porque eu sinto que, sabe, que você precisa fazer, porque senão vai embora tudo, e você perde a força. Você está com um corpinho do tamanho legal, mas não tem força, aí não adianta, tem que ter musculatura. Né? Senão super importante, hipertrofia muscular. Muita gente fala que não adianta operar a bariátrica e não operar a cabeça. Na verdade, isso faz parte do preconceito, né? Isso aumenta o preconceito. Obesidade não é uma doença psiquiátrica, não é um erro de comportamento. Obesidade é uma doença. Então, sempre para quem está nos ouvindo, pensa no câncer. Você tem amigos que têm câncer, a culpa é deles? Não, não é deles. A culpa é da genética, a culpa é de Mendel, que descreveu os genes. Não é o Watson e Crick que descreveram o DNA. É deles a culpa, não é do paciente. Gente, nós poderíamos ficar aqui mais 2, 3 horas conversando sobre um monte de coisas, né? Eu sei que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que está promovendo essa live, está lançando um novo espaço de debate de assuntos de medicina de maneira direta, bacana, como essa daqui. Aliás, essa live vai estar hospedada lá, que se chama Leve com Você. Então, é o www, eu vou pôr aqui para o pessoal saber, chama hospitaloswaldocruz.org.br, esse é o site do hospital, e tem agora essa aba Leve com Você. E, justamente, a primeira postagem tem a ver com obesidade.
Então, quem quiser mais informações sobre isso que nós estamos debatendo, pode entrar lá, que vai ter mais informações, e pode também mandar pelo direct aqui do Instagram do Hospital Oswaldo Cruz. Você entra no Instagram, aliás, siga o Instagram do Hospital Oswaldo Cruz, que é muito legal, tem uma meninada muito ativa lá atrás, passando muita informação de várias áreas da medicina, e você vai seguindo, vai se informando. Essa live também estará lá para você indicar para as pessoas que possam se interessar, porque isso que eu fico com pena, às vezes você está vendo, você fala, puxa, meu marido tinha que ver isso aqui, puxa, minha filha, meu sobrinho. Então, eu sempre falo, guarde onde vai estar na minha página, Silvia Popovic, e na página também do hospital, para você poder consultar e mostrar para quem você acha que possa se beneficiar dessa nossa conversa aqui. Para a gente encerrar, vocês gostariam de dizer alguma coisa, colocar alguma coisa? Eu quero reforçar pessoas com obesidade que estão nos assistindo, pessoas que têm parentes, amigos com obesidade. Tirem sua culpa das costas. Procurem auxílio médico, porque obesidade sim tem solução. Obesidade tem, hoje em dia, acho que é a melhor época da história da obesidade e de seus tratamentos. Então, busquem auxílio. Não é nenhum fracasso remédio. Não é a última saída cirurgia. É a melhor saída quando bem indicado. Remédio é a melhor saída quando bem indicados. Então, por favor, ponham isso na sua cabeça. Obesidade é uma doença, obesidade tem desvantagens fisiológicas, abrevia a vida, traz complicações, acaba com a autoestima e tem tratamento. E hoje, melhores do que nunca. Então, busquem auxílio, por favor. E também dar esse recado para quem não sofre de obesidade, parar de julgar quem tá tomando medicação ou quem fez essa decisão de fazer uma cirurgia junto com o médico, porque eu ouço muito sofrimento dos meus pacientes, são muito julgados, porque as pessoas acham que eu tenho que conseguir sem fazer isso. Isso é uma coisa, sabe, muito antiga. Vamos parar com essa visão deturpada da obesidade e realmente ficar feliz pela pessoa que ela está buscando saúde, que ela está buscando um tratamento. O doutor Ricardo Cohen e a doutora Thaisa Petri são da equipe multidisciplinar do Hospital Oswaldo Cruz. Tem lá um centro de obesidade e diabetes que só cuida disso. Então, se você tem diabetes, você tem obesidade, você precisa eventualmente se medicar, você precisa eventualmente uma consulta para saber se é o caso de operar ou não, existe um grupo todo liderado pelo Dr. Ricardo Cohen, que é uma sumidade internacional, falo isso com a boca cheia, com muito orgulho dele, porque realmente é um médico, é verdade, é um médico brasileiro. Tem mais uma, eu virei presidente eleito da Federação Mundial de Cirurgia Bariátrica. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando, eu não levanto a bola de que eu não considero, você sabe disso, você me conhece. Eu faço com grande prazer, eu falo assim, sabe, realmente ele merece todas as loas e honras, porque é bacana ver que o Brasil se mostra, né, com resultados tão positivos com os nossos médicos, né, com os nossos cientistas. Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, essa oportunidade. Acho que nós temos uma obrigação com o público de fazer isso, pelo menos anualmente, num encontro desse, porque sempre vai atualizando. Você vê, hoje a gente aprendeu várias outras coisas e a gente vai aí se atualizando, porque medicina é dinâmica, né? E a obesidade tem solução, como vocês viram aqui. Vamos deixar esse vídeo, essa live guardada e depois você pode indicar para quem você quiser. Obrigada a vocês pela participação. Obrigada às minhas queridas seguidoras por estarem aqui acompanhando. E a gente se vê numa próxima.